mãe fala pro irmão mais velho, vai lá e fala pro seu irmão pra ele vir arrumar o guarda-roupa. O irmão mais velho vai até o irmão mais novo e fala, vai lá, a mamãe mandou você arrumar o guarda-roupa. Por que que ele fala, a mamãe mandou? Ele está vindo em nome da mãe dele. Então, quando Paulo está falando aqui que ele é o primogênito de toda a criação, ele está falando que o Senhor tem uma autoridade antes de tudo, uma prioridade, uma supremacia, uma autoridade sobre todas as coisas. Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação. Simplesmente as histórias bíblicas, como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis. Que Jesus tem um poder e autoridade não é segredo para ninguém. Mas muitas pessoas não entendem, não sabem de onde vem, por que ele tem esse poder, da onde que vem esse poder, como eu afirmo que ele tem esse poder. Eu não vejo esse poder. Eu vou te ajudar a enxergar a autoridade do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Aqui nós vemos uma autoridade do Senhor Jesus, de modo que escandaliza os discípulos. Eles falam, Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Porque naquela época, no período de Jesus, existiam muitos rituais e somente algumas pessoas poderiam realizá-los, alguns sacerdotes poderiam realizá-los. Não era qualquer um que conseguia expulsar um demônio, muito menos em seu próprio nome. Essa ideia de alguém que o próprio nome é usado como autoridade sobre o espírito maligno era inédito, ninguém nunca tinha visto isso. Sempre era exigido uma vasta experiência, estudos, conhecimentos e rituais para poder submeter uma entidade, um espírito maligno. Então os discípulos, Senhor, basta o seu nome, e eles nos obedecem, basta somente o seu nome. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Aqui de novo os discípulos admirados pensaram, quem é este homem que até mesmo os ventos, a tempestade, a natureza, as nuvens, o mar, o lago, a água, tudo obedece? Quem é este? Lembrando que nós vemos isso uma vez no Velho Testamento, quando Moisés saiu do Egito, lembram? Quem foi que abriu o mar? Então, assim como os discípulos naquela época, muita gente não entende quem é este, de onde vem esse poder. Muita gente não sabe a origem do Senhor Jesus. E o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar quem é o seu Senhor. Para isso, vamos no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Um detalhe que eu quero observar com você, meu querido e minha querida. A palavra primogênito, pelo menos aqui na minha cultura, de onde estou falando, no meu país, que é o Brasil, a palavra primogênito carrega apenas o significado do filho mais velho, aquele que nasceu primeiro de uma mãe. Então, o único significado que ele tem é que ele é o primeiro filho
daquela pessoa. Mas quando nós lemos aqui em Colossenses, para entender melhor, nós precisamos nos colocar no contexto do apóstolo Paulo, naquela época, naquela cultura, e ele, como um judeu rabínico, ele chegou a ser um fariseu muito rigoroso na lei dos judeus. Então nós precisamos entender o que a palavra primogênito significa no contexto dele, na cultura dele. E o significado é este. A palavra é prototokos. Essa palavra, ela tem esse sentido de primogênito, do primeiro nascido. Entretanto, naquela época, ela carregava também um outro sentido, um sentido a mais nesse termo, que era um sentido de autoridade, preeminência, supremacia. Então, essa palavra carregava naquele momento, naquela cultura, na visão do Paulo e de quem estava lendo, o sentido de autoridade, supremacia, poder, aquele que vem primeiro e aquele que é o responsável, aquele que tem a prioridade sobre os demais. Então, quando Paulo está falando aqui que ele é o primogênito de toda a criação, ele está falando que o Senhor tem uma autoridade antes de tudo, uma prioridade, uma supremacia, uma autoridade sobre todas as coisas. Mas não para por aí, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A palavra subsiste é muito forte, meus irmãos, meus queridos. Essa palavra significa que tudo permanece, tudo se mantém. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que tudo que existe foi criado por meio dele, para ele. Essa é a autoridade que o Senhor Jesus possui. Os anjos, os demônios, a matéria, tudo que existe, meu amigo, minha amiga, tudo que existe foi feito por Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele, pelo poder dele, pela existência dele. Ele tem uma supremacia e um poder sobre todas as coisas. Ele está à frente, acima, superior do que todas as coisas que existem, e todas elas permeiam a realidade sob a autoridade, ou seja, abaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele, o que significa tudo permanece por ele, tudo é sustentado por ele, tudo é mantido pelo seu poder e pela sua autoridade. Ele foi o primogênito de Deus, ou seja, aquele que recebeu de Deus a autoridade sobre todas as coisas, e por meio dele Deus fez todas as outras coisas. Para ele, por meio dele e para ele, todas as outras coisas foram criadas. Tudo que existe foi criado posteriormente ao Senhor Jesus exercer o seu poder, e portanto tudo se mantém pelo poder de Jesus. O ar que você respira nesse momento, meu amigo, cada molécula de oxigênio que entra no seu pulmão e entra na sua corrente sanguínea, as suas células começam a trabalhar, as mitocôndrias, todo o funcionamento celular, tudo que está funcionando de alguma forma, tudo que está trabalhando fora do seu corpo, no seu corpo, cada molécula de ar, o vento que bate em você, a luz que está te iluminando nesse momento, as ondas sonoras que estão andando pelo espaço e chegando até o seu ouvido, a energia elétrica que está ligando o seu equipamento agora, cada raiozinho, cada voltagem de energia, tudo que existe está existindo debaixo da autoridade de Jesus, está funcionando debaixo do poder do Senhor Jesus. O seu coração batendo sem você pensar, o seu cérebro trabalhando, o sangue correndo na sua veia. Tudo isso que está acontecendo debaixo da autoridade do Senhor, porque Ele tem a supremacia sobre todas essas coisas, pois Deus concedeu a Ele essa autoridade. Tudo que existe no mundo físico e no mundo invisível também, no mundo espiritual, anjos e demônios, todos estão abaixo da autoridade de Jesus. Se Jesus fala para tudo agora, tudo vai
parar, as células vão parar, o ar vai parar, o tempo vai parar. O tempo se submete ao Senhor Jesus e obedece às suas ordens. Ele é o rei sobre tudo o que existe e tem a primogenitura, a autoridade, a prioridade sobre todas as coisas. Vamos ler João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, a execução do poder de Deus. Este era o nosso Senhor Jesus divino. Tudo que existe foi feito por ele, pelo poder dele, pela autoridade que ele tem de Deus. O sol, as estrelas, a luz, toda a matéria, toda a física existe debaixo da ordem de Jesus. Tudo está acontecendo, meus amigos, passando pelo crivo da autoridade do Senhor Jesus. Qualquer ordem que este rei der, tudo lhe obedecerá. E é por isso, meus amigos, que os demônios se submetiam somente ao nome dele. É por isso que os ventos, as tempestades, é por isso que tudo parava à ordem de Jesus, diante da ordem de Jesus. Por isso que Jesus falava, mesmo à distância, vá, está curado. A pessoa chegava lá na casa dela e o parente estava curado. Por isso que só a palavra de Jesus, quando era emitida, bastava, porque o nome dele está acima de toda a existência. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e foi colocado nessa posição pelo próprio Deus. Por isso, meus amigos, quando alguém é revestido da autoridade de Jesus, tudo deve se cumprir. Quando Jesus concede a autoridade dele para alguém, ele torna essa pessoa um procurador, ou seja, um representante legal diante das leis do universo e de Deus para representá-lo. Por isso os apóstolos iam e falavam em nome de Jesus, não era no nome deles, em nome de Jesus, porque em nome de significa que você está vindo em ordem de alguém, você está representando alguém te enviou. Por isso nós usamos em nome de. Usar em nome de é a mesma coisa que um irmão mais velho chegar no irmão mais novo e a mãe tinha mandado ele fazer alguma coisa, não sei, arrumar o guarda-roupa. Aí a mãe fala pro irmão mais velho, vai lá e fala pro seu irmão para ele vir arrumar o guarda-roupa. O irmão mais velho vai até o irmão mais novo e fala, vai lá, a mamãe mandou você arrumar o guarda-roupa. Por que ele fala, a mamãe mandou? Ele está vindo em nome da mãe dele. É a mesma coisa que ele falar, em nome da mamãe, vai lá arrumar o guarda-roupa. Ele está revestido da autoridade que a mãe lhe deu, porque ela deu a ordem para ele. Da mesma forma, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe dele a autoridade. As pessoas que se entregam ao Senhor Jesus, muitos têm um chamado, um para aquilo, outro para aquilo. Cada um tem uma missão. Alguns são revestidos da autoridade de Jesus para fazer um determinado tipo de milagre, algum determinado dom, e isso quem distribui é o Espírito de Deus, mas todos eles fazem alguma coisa com poder concedido pelo Senhor Jesus, seja profecia, seja cura, seja milagres, estão cingidos da autoridade do Cristo e é por isso que fazem o que fazem. O poder do nome de Jesus, meus amigos, a autoridade do nome de Jesus vem de sua própria posição. O Senhor Jesus é o Rei sobre toda a existência e todo aquele que recebe do Senhor para sua autoridade exercerá um grande poder sobre qualquer coisa. Por isso o nome de Jesus crescia, era respeitado na época dos apóstolos, porque ao usar o nome de Jesus, enfermos eram curados, mortos ressuscitavam, demônios e espíritos malignos se subjugavam, se submetiam e obedeciam àquelas ordens, porque o Senhor Jesus é o Rei, tudo existe, tudo está funcionando, a energia que permeia todo o universo e mantém tudo funcionando é a vontade do Senhor Jesus, a vontade do Senhor, a permissão dele, a autorização, a vida que você tem agora, o seu coração batendo, é autorizado pelo Senhor Jesus. É por ele que a sua vida existe, é por ele. A sua vida está abaixo do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, meu amigo. Fale com ele agora. Creia no Senhor Jesus e receba pelo nome do Senhor
a autoridade que você precisa, para trazer os milagres que você precisa para a sua vida. Se submetendo a Jesus, submetendo a sua vida ao Senhor Jesus, submetendo a sua casa ao Senhor Jesus. Creia nele, ore, receba dele a autoridade do seu nome. Ore em nome do Senhor Jesus. Clame por ele e ele vai te conceder. Se você crê nele, ele vai te conceder a autoridade e o poder que você precisa. Deus te abençoe.